Se eu começar a ligar minhas maquininhas malucas aqui... Vamos gravar enquanto a gente toma café? Topa? Vamos. Opa, almoço com as estrelas. Café com os cometas. Mineiros, que legal de você estar aqui na tua casa, cara, muito legal, uma super honra, O mais engraçado é pensar que eu já fui quase teu vizinho, porque eu morava aqui no prédio do lado. É verdade. Que engraçado, muito obrigado, muito legal estar aqui. Bem-vindo, assim. bem-vindo. A casa dos amigos. Almoço com as estrelas. Pra fora. Cara, sabe que tem uma coisa curiosa? Eu estava vindo para cá e eu vim de táxi, bom café. E aí, o cara chamou um táxi qualquer na rua. Parou um táxi meio caidaço, tá, mas tudo bem. Aí quando eu entro, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. O cara estava ouvindo Cultura FM, naquela coisa assim, ZYK 975. E eu falei, meu Deus, um taxista está ouvindo Cultura FM, tudo está perdido, né? Ainda há esperança. Eu falei, cara, acho que isso é um presságio, Sabe coisas boas. Coisas boas, não, porque nesses anos todos, quanto tempo que a gente se conhece? Na Clique foi quando, cara? 2001? Nem antes, 2000. 2000. Começamos o milênio juntos, naquele delírio. 15 anos, né, Renê? Cara, 15 anos. 15 anos de mercado. De altos e baixos. E aí é engraçado porque a gente ficou um tempão sem se falar. Você foi lá trabalhar com a Glória Calil. E é engraçado porque eu fiquei pensando, putz, acho que eu nunca ia conseguir esse emprego porque meu dress code é péssimo. Eu ia levar pito, todo dia levar pito. O que é esse coturno, menino? E aí... Mas olha que era uma questão muito de mídia e de venda, né? Muito pouco o lado moda e muito mais o lado comercial da coisa. É a síndrome de todo veículo hoje, que é como sobreviver nessa era de banners cada vez mais baratos, de mídias cada vez mais leiloadas, né? Pois é, you tell me, porque isso é uma coisa curiosa, nesses anos todos que a gente ficou sem se falar, eu nunca me aproximei muito de mídia. Então mídia nunca, assim, sempre é um território meio... Para mim também não é a praia, e é curioso porque eu vejo o mercado muito segmentado, muito bem dividido, nas pessoas que sempre trabalharam com produto e nas pessoas que sempre trabalharam com mídia. Né? Sim, eu acho que eu estou no caso do produto. E essa experiência com essa época com a Glória foi uma época em que ela mesma já tinha um drive para projetos especiais. Né? E a gente está falando isso de 2008, 2009. Que bacana. E olha, Renê, como o mercado... emplaca e como o mercado compra esse tipo de solução, porque eu via como as marcas queriam ações diferenciadas e coisas que fugissem do padrão. CPM, display, as peças papai e mamãe. Exatamente. Isso. E a gente conseguiu emplacar projetos muito bacanas, projetos que começavam no digital e que iam parar no ponto de venda das marcas. Uau! Que legal. Eu tive um case que era uma marca de cosmética que a gente criou. A ação começou dentro do site, começou muito com o lado de patrocínio de uma editoria, que era uma editoria de beleza. E aquilo dali foi parar num display no ponto de venda, porque dentro da loja a gente terminou fazendo um corner específico do Chic. Nossa. Que era um olhar em cima de todos os produtos e a gente trabalhava com as faixas, né? Setembro o mês era um tema, outubro o mês era outro e deu super certo. Então esse tipo de solução que foge de prateleira, que foge do arroz com feijão, do dia a dia de formatos padronizados, eu percebo como o mercado ele eu não diria que ele é carente, até porque eu vejo muitas soluções, mas eu acho que tem muito pouca gente ainda abraçando esse tipo de iniciativa. Mas sabe o que é notável para mim? Que assim, puxa, quando a gente trabalhou junto na Clique, você era arquiteto de informação. Certo. Que acho que devia ser um dos primeiros, acho que foi o primeiro arquiteto de informação que eu conheci, porque a gente estava na época cowboy, né? Tava. A gente inventava as disciplinas on the go. Isso daí surgiu, Renê, com... A GM fez um projeto. A GM, tinha uma conta que era daquele carro Celta.
Eu acho que eu lembro que a tagline era o primeiro carro que você já fez na vida. E a ideia era essa mesmo, que as pessoas pudessem, pelo e-commerce, montar a cor, os acessórios, o tipo de banco, enfim, todos esses apetrechos que você consegue selecionar de um veículo. E esse projeto foi feito na Click, em São Paulo, na EDS em Detroit e na Digitas em Boston. Uau! E eu não sei se você lembra, tinha uma sala isolada. Eu lembro. Que ninguém podia entrar, ninguém podia saber que projeto era esse. Pois é. O codinome era Blue Macau. E eu fui acompanhar, eu entrei no meio do projeto e eu fui acompanhar uma fase do desenvolvimento dos HTMLs em Boston. Era a época que a internet tinha muito dinheiro. Para fazer isso eu viajei de executiva. Cara, que delírio, né? Hoje o projeto é de 5 a 15 paus. E o meu papel lá, eu fiquei um mês e meio, era ajudar a fazer essa transição entre o que tinha sido projetado para os códigos HTML. E aí eu conheci aqui no Brasil, nesse projeto, já antes de viajar, um calhamaço de PowerPoint, que era o que eles chamavam de wireframe. Então nem se pensava no Axure na vida. Era a tecnologia dos caras, era uma metodologia deles. Era a metodologia deles, desenhar o site, e sempre era a página da estrutura, e a página seguinte replicava a estrutura e fazia a especificação. Naquela época a gente sofria porque tudo era marcado no Photoshop, tudo era no PSD. Tudo bitmap. E na hora de você desdobrar aquilo, por exemplo, para um programador, para um cara do front-end e do back, era um inferno, porque a tela estava de um lado, a especificação do outro, quando existia. Tanto que a Click criou um departamento intermediário, né? Chamado Interface. Interface. O Wagner, que na Wagner época Monteiro, liderou. E eu que disse, põe o nome de interface. E virou interface. Pô, que legal, cara, que história engraçada. E aí eu fiquei esse tempo em Boston, fiz o acompanhamento, e aí lá a gente conheceu melhor a metodologia. Quando eu voltei, o PJ me chamou para conversar, e ele disse, eu queria que a Tati, você pudesse estruturar essa... A Tati já fazia isso, eu acho que um tempo antes, quando ela ainda freelava, fazia as coisas sozinhas. E aí a gente começou isso na Click, e começou de uma maneira muito experimental, muito sem um caráter de ser uma disciplina. Virou uma disciplina, virou um departamento da Click, e virou uma receita também. E virou inclusive um diferencial da Click em relação a todo mundo. Porque até então, acho que isso foi uma das inovações legais da Click. Em web você tinha quem manjava da tecnologia, mas de criação era um zero, e tinha o pessoal criativo empolgado, mas que de tecnologia mandava um zero também. Aí a Click, acho que juntou essas duas coisas e a mentalidade publicitária, que acho que é onde entra o PJ aí, que aliás está indo super bem lá com a Pereira Odell. Então acho que na época não tinha ninguém como a Click, né? Com a pegada publicitária. Não. Isso que na época não tinha mídia, né? Praticamente, tudo era projeto. A gente tinha mídia, era o full banner e o half banner. Era isso que era isso, mídia. A Tati ganhou uns prêmios com os banners insanos, a Suzana Pedal também, né? Eu lembro disso. Na Paty Souza era a responsável da site, o Ricardo, tinha o Fujita, tinha verdade. O Bruno Rufo, tinha uma galera. Era peanuts, né? A receita mesmo acho que vinha de projeto, uns projetos milionários. Mas, cara, o que é engraçado, assim, você acabou de contar essa história da Calil, da Glória Calil, e depois que eu fiquei um tempão sem te ver, e aí a gente se encontrou de novo, cara, você tinha, a tua visão tinha crescido a beça. Essa é uma visão, uma visão que antes você era um especialista e de repente você passa a ter uma visão legal. Porque da Click eu fui pro Real. Você passou pelo Banco Real. A gente trabalhou junto? Trabalhou junto muito pouco no e-business. É verdade. Nossa, que que delírio. Também era um delírio. Será que cara, esses bastidores de digital só interessam pra gente, né? Porque ninguém vai acreditar o delírio que era, quanto dinheiro que era torrado. Eu lembro que o portal do Banco Real tinha previsão do tempo, tinha câmera mostrando a Paulista, dicas de saúde para mulher. Aí você fala, isso é um banco? Ali era de fato um laboratório. Tinha aquele projeto de e-commerce que era o Qualivilas, lembra? Tanta gente boa ali, o Casi passou por ali, bons amigos. E outra, dentro do Qualivilas nasceu o Netshoes.
Não sabia, Netshoes foi cara. uma lojinha deste tamanho. Fala sério. Foi a primeira iniciativa dele no digital. Não. E ali ele começou o projeto dele. Fala, não sabia, que louca essa história, que engraçado. Porque eu olhar nesse projeto em termos estratégicos e de negócios, eu acho que ele foi super acertado. O problema é que tudo que a gente fez estava no timing errado. Timing errado. Né? Isso era muito comum na época. Né? Grandes ideias, grandes investimentos, grandes projetos, mas que não tinha base nem conexão. E também eu acho que o que acontece naquela época que era letal, que é muito diferente de hoje, que eu vejo, é que hoje está tudo pronto. Entendeu? Naquela época, eu lembro, eu estava na parte de comunidades, vamos fazer um fórum. Tá bom, tem um monte de fórum pronto. Não pode ser um fórum pronto. Vamos, 6 meses fazendo o escopo da porra do fórum. Aí você faz o escopo e até desenvolver, eu já tinha saído do banco. Redesenhar a roda. Redesenhar a roda e fazer tudo na unha, então tudo custava milhões. Mas aí era a cabeça do diretor que era de reserva de mercado. Eu brinco, eu lembrei disso semana passada, eu tive uma visita técnica e eu estava conversando com o pessoal de TI e eu disse, o Banco Real tinha 3.000 funcionários na diretoria de TI. Porque ele veio daquela época, daquela geração da reserva de mercado, que tudo tinha que ser desenvolvido internamente. É verdade. Óbvio que você não desenvolve um mainframe, mas aquilo que de fato você não tiver, cara, eles... Mas olha, mesmo disso, quando eu estava na Clique, eu estava num projeto que era um projeto para a RBS, era, na verdade, o que a gente chamaria hoje de um CMS, um gerenciador de conteúdo. Desenvolvido na unha. Mas você lembra que aquele projeto já tinha um olhar de digitalizar todo o acervo tinha. da Assim que o Abel RBS? me encantou. Ele falou, é Digital Assets Management. Eu falei, uau, eu quero fazer Digital Assets Management. E era um dinheiro infinito, tudo era milhões de dólares, servidores da Sun, eu lembro. Mas hoje, cara, a loja da C&A, você trabalhou nesse projeto? Eu trabalhei também. Nesse caso, até que a gente pegou uma coisa que já estava meio pronta para ganhar tempo, mas todos os projetos eram longuíssimos e milionários. Né? Hoje, e aí uma coisa que é curiosa, porque quando a gente voltou a se encontrar, toda vez que eu encontrava você, era praticamente para eu colocar minha fé em dia, assim, porque eu chegava... Poliana? Né, tipo Osíris, né, estraçalhado pelo mercado, braço aqui, falei, pô, cara, não estou entendendo nada desse mercado e tal. E você conseguiu, nessa trajetória, construir uma visão que era tão consistente. Eu falava, cara, eu tinha quase inveja. Esse cara consegue ter uma visão em que as coisas se encaixam, as coisas fazem sentido. E você foi atrás dessa visão mesmo. Eu quero fazer aquilo que eu acredito. E eu, obviamente, em crises de fé.